Vamos voltar a falar sobre cinema brasileiro aqui? Pois é, temporada de Oscar acabou, o Agente Secreto não saiu vitorioso no Oscar, fizemos um vídeo aqui sobre o que poderia significar isso, e vamos agora começar a entender pra onde vai o cinema brasileiro, né? Eu recebi muitas perguntas depois disso, nesse mesmo estilo. E aí? O cinema brasileiro vai concorrer ao próximo Oscar? Vai concorrer ao seguinte? Nos próximos 10 anos, o cinema brasileiro vai voltar a aparecer no Oscar? Bom, a gente já sabe, e é já recorrente aqui no canal, quando a gente diz que o cinema brasileiro não precisa da validação do Oscar para qualificar o seu cinema, para trazer um viés de qualidade para o seu cinema. Mas, evidentemente, nós estamos falando também de uma indústria que emprega milhões de pessoas aqui no Brasil. E por se tratar de uma indústria que emprega milhões de pessoas, é claro que premiações como essas, que dão visibilidade ao cinema nacional, é importante para a construção de público no Brasil e, portanto, para fazer a economia girar, para fazer girar o cinema brasileiro e fazer ser possível que jovens, inclusive, acreditem ser possível fazer cinema no Brasil e ganhar dinheiro com isso. Ter a possibilidade de sustentar a sua família e se sustentar fazendo cinema. Então é importante que haja a construção de público no cinema brasileiro e essas premiações são importantes no curtíssimo prazo. Mas são importantes no curtíssimo prazo justamente porque são janelas de oportunidade para o que vem ou que já devia estar acontecendo. Que são políticas públicas que garantem não só a entrada do público nas salas de cinema, mas que esse público permaneça na sala de cinema, para que a gente não mais demande, precise desses filmes e eventos, tal qual foram Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Porque veja, do jeito que as coisas estão, do jeito que o governo federal, capitaneado pelo Ministério da Cultura, vem tratando a pasta de cinema, sobretudo referente à regulamentação do streaming, bom, não é de se esperar que o cinema brasileiro esteja presente nas próximas edições do Oscar. É claro que pode haver um fator individual de alguns diretores que são consagrados no estrangeiro que possam retornar. O próprio Walter Salles, o próprio Kleber Mendonça Filho podem retornar em algum momento com seus próximos filmes. Mas uma indústria de cinema não se faz somente desses autores já consagrados. E não são necessariamente os melhores, mas que conseguem capturar uma razão de mercado e estar nessas premiações, tá? Isso aqui não é uma crítica necessariamente a esses autores, mas a gente sabe como é que funciona essas premiações. Ganha quem tem dinheiro pra fazer a parada rodar, sabe? Então vamos lá, a gente teve um artigo publicado pela Lia Bahia, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Fluminense, em que ela diz: filmes não são os culpados pela aparente falta de público no cinema nacional. Isso é algo que a gente já vem falando com alguma frequência por aqui, mas é importante que a gente faça essa leitura, até mesmo porque a gente teve esses dois fatores muito importantes no nosso cinema nacional nos últimos anos e que alavancaram, inclusive, o público para ver outros filmes brasileiros. Agora é política pública para que essas salas permaneçam cheias. Mas vamos entender o que está acontecendo. Filmes não são culpados pela aparente falta de público no cinema nacional. Sucesso não pode ser medido somente por indicadores econômicos. Sucesso não é só sucesso comercial, é também o sucesso artístico que determinado filme pode provocar, por exemplo. Um filme ele é rodado com dinheiro e esse dinheiro move a economia, veja só. Isso é algo que liberal adora trazer para vocês. Ah, vai fazer filme para que meia dúzia de pessoas façam, um filme que não dá lucro. Então, gente, não é só o lucro que é um fator, um indicativo importante quando se faz um filme. Determinadas coisas, como a cultura, por exemplo, ela não necessariamente precisa dar lucro. Existe um fator, um indicativo social que aquele filme pode provocar. Por exemplo, a movimentação que aquilo pode dar nas famílias, mas também aqueles que assistem, em que lugares esses filmes vão ser exibidos. Por isso é importante que a gente tenha uma política de distribuição interessante. Mas também o entendimento de que o lucro não é o único fator importante, mas que esse filme circule dinheiro no Brasil. Esse dinheiro que vai ser financiado pelo Fundo Setorial Audiovisual vai circular a economia de determinadas regiões, porque esse dinheiro vai ser despejado no Brasil, entende? Então isso é sempre importante a gente ter em mente. Produções enfrentam barreiras impostas pelo circuito exibidor, que é sempre o grande gargalo da produção nacional. É por isso que a gente sempre fala que que o Fundo Setorial Audiovisual, através do Ministério da Cultura, deve criar editais de distribuição
para que haja garantia de espaço nas salas comerciais, para que haja garantia de exibição, de oferta. E a gente não consegue ofertar mediante ao monopólio estrangeiro. E a gente está num momento crucial e muito importante para que isso possa se garantir. Porque o mercado estrangeiro, o monopólio estrangeiro e, portanto, Hollywood, ainda não encontrou o seu novo diamante. Não encontrou o seu novo padrão de consumo, que vinha muito bem consolidado até a pandemia Covid-19 com os filmes de super-herói, que ocupavam 90%, 80% das salas e não dava espaço para nenhum outro tipo de produção, inclusive americana, quanto menos brasileira. Então, no momento de crise do cinema americano, é um momento crucial para que se consolide uma política pública de garantia do cinema brasileiro nas salas de cinema. Acostumando, portanto, a partir de uma construção de público brasileiro a assistir filme brasileiro, porque o brasileiro gosta de ver filme brasileiro. A despeito do que te falam, o brasileiro gosta de filme brasileiro. É só esse filme estar nas salas de cinema. E que as pessoas saibam que esses filmes estão na sala de cinema. E não adianta, é isso. O filme da Marvel, as pessoas gostam do filme da Marvel. Olha o quanto é desprendido de publicidade pra esses filmes. Não basta só estar disponível, ofertado. É preciso que as pessoas conheçam. Então vamos lá, vamos ler aqui o artigo da Lia Bahia. Há um discurso recorrente no cinema brasileiro contemporâneo que insiste em atribuir aos próprios filmes a responsabilidade pela falta de público e pela fragilidade do processo de industrialização do setor. Esse discurso é muito comum justamente porque a ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante. Vocês já me ouviram falar inúmeras vezes essa frase aqui com vocês. E como a ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante, ela se estabelece no senso comum e, portanto, não é sentida como ideologia. Entende? Então é muito comum nesse discurso que se enxergue com muita clareza o sintoma de determinada questão, do problema, o seu sintoma, mas atribua ao sintoma a solução do seu problema. Então veja, o cinema brasileiro não é assistido. Por quê? Porque ele é ruim. O cinema brasileiro não é assistido. Logo, não é preciso investir. Quando na verdade a gente tem que buscar quem está sendo empurrado. Na metáfora do penhasco, a gente pensar um grande penhasco onde pessoas estão sendo empurradas lá embaixo. E a gente fica solucionando o problema das pessoas. Tirando as pessoas lá de baixo. Mas quem tá empurrando lá em cima? Estruturalmente, qual é o problema do cinema brasileiro? De onde vem esse problema? Se o cinema brasileiro não é assistido, a solução não é deixar de investir. Porque é um setor que emprega. E emprega mais que o setor automobilístico no Brasil. Portanto, um setor que movimenta a economia fortemente. E veja, não é só sobre o lucro. Isso é muito importante, como a gente estava dizendo. Não é só sobre o lucro. Existem outros indicativos sociais que um filme pode provocar na sociedade. Sociais no sentido de acesso à cultura, mas também de movimentação dessa economia que leva dinheiro às famílias, para além do lucro obtido sobre determinado filme. Aquela cidade onde o filme foi realizado vai ter renda distribuída pelo Fundo Central Audiovisual, que disponibilizou determinada renda para que determinado filme fosse feito, e esse filme vai ser feito no Brasil e vai movimentar a economia no Brasil. Não está para além do lucro que um determinado filme possa realizar. A redistribuição ainda incompleta do setor público, antes concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo, reconfigurou o campo do cinema brasileiro e criou arquiteturas produtivas que frequentemente se distanciam das lógicas institucionais tradicionais concentracionistas. Arthur Altran já demonstrou que o pensamento industrial brasileiro consistiu num contínuo histórico, uma miragem míope, que cristalizou narrativas e práticas a partir de categorias artificiais. Paralelamente, a construção da hegemonia hollywoodiana e, portanto, o seu monopólio, hoje ampliada pelo streaming, que inclusive rapta, captura e sequestra o cinema brasileiro para dentro desses streamings sem que haja janela de exibição para que esses filmes possam ter tempo para se maturar na sala de cinema e, portanto, construir público na sala de cinema, estabeleceu um regime de distribuição profundamente desigual, como evidenciou Pedro Butcher. Diante disso, é preciso perguntar: que indústria queremos? A grande questão é que a direita não quer essa indústria. E aí a gente tem que se perguntar também, por que essa direita não quer essa indústria? Entende? Porque isso já aconteceu em outros momentos da história do cinema brasileiro. Lá no Introdução ao Cinema, tem uma sequência de aulas sobre cinema brasileiro que eu estou ampliando cada vez mais, em que a gente vem discutindo essa história do cinema brasileiro desde o cinema novo, e depois a gente vai voltar um pouco mais para entender antes do cinema novo também, e a gente vai ver que isso acontece desde o início do cinema brasileiro, na verdade.
onde a gente vê que o cinema brasileiro ele é sobrevivente. E ele é sobrevivente justamente porque ele frequentemente sofre de um processo de sabotagem. Sabotagem de quem? Sabotagem estrangeira. Mas essa sabotagem estrangeira, ela vem ao Brasil e traz consigo lobby na política brasileira. Porque o Estado, não só o brasileiro, é balcão de negócio de interesses privados. Então, essas empresas vêm ao Brasil, no caso brasileiro, essas empresas vêm ao Brasil, fazem lobby no Estado, portanto no Congresso, e através desse lobby destroem a indústria nacional. É o que tem acontecido com a regulamentação de streaming agora, uma regulamentação de streaming porca, que vai garantir a possibilidade que esses streamings usem do Fundo Setor Audiovisual e, portanto, de recurso brasileiro para fazer autoral, para fazer original. Veja só, o Fundo Setor Audiovisual é um fundo resgatado para fazer cinema independente brasileiro, produzido por produtoras brasileiras. E essa regulamentação do streaming está garantindo que essas empresas estrangeiras do Vale do Silício possam vir até aqui resgatar dinheiro brasileiro para fazer original para catálogo americano. É isso que está acontecendo agora. Ah, mas é com ator brasileiro, com diretor brasileiro, com sei lá o que brasileiro. Sim, mas o produto é americano. Porque esse diretor, esse ator, essa atriz não tem qualquer direito sobre esse filme, qualquer royalty sobre esse filme, para produzir riqueza para empresas estrangeiras. E é isso que está acontecendo. Esse é o regime de distribuição profundamente desigual que a gente está falando, e por isso que a gente precisa de editais de distribuição no Brasil. Não só por causa de streaming, que é uma característica recente disso tudo, desse sequestro do cinema brasileiro, mas também da sala do cinema que historicamente é sequestrada. Quando eu disse pra vocês que o Estado brasileiro, mas não só o Estado brasileiro, ele serve de balcão de negócios para interesses privados, é justamente porque isso já aconteceu na história do cinema brasileiro. Mais uma vez, lembrando pra vocês que na Introdução ao Cinema tem aulas sobre todo esse histórico do cinema brasileiro e a gente lê lá com muita clareza como isso acontece. Mas na década de 80, que é um dos exemplos que eu sempre trago pra vocês, houve um momento em que o cinema brasileiro estava no seu auge, talvez um dos seus momentos mais ricos de construção de público, mas que foi sequestrado a partir de um investimento forte da indústria americana no Brasil de extinguir com a Embrafilme, com a empresa brasileira de filmes, que teve no Estado brasileiro um aliado nesse lobby. E começa a dizer, tem corrupção, tem clientelismo, tem isso, tem aquilo. E uma empresa que produzia não só lucro com os seus filmes, mas que produzia indicativos sociais muito interessantes com a produção desses filmes e que levava público ao cinema para assistir filme brasileiro e, portanto, de disseminação da ideologia da cultura brasileira para o brasileiro, começa a entrar em extinção. Essa indústria começa a entrar em extinção. E aqueles que fizeram lobby para que os filmes americanos entrassem aqui com força, retirando a indústria brasileira, é aqueles que vão ocupar essas salas. São aqueles que vão ocupar essas salas. E é basicamente o que está acontecendo agora. Lobby forte para usar dinheiro brasileiro para fazer filme estrangeiro. O que vai acontecer com a produtora brasileira? O que você acha que vai acontecer com as produtoras brasileiras? Vão se tornar reféns dessas produtoras internacionais. É isso. Diante disso, é preciso perguntar: que indústria queremos? Para além dos indicativos econômicos tradicionais, existe um cinema brasileiro que explode nos anos 2000 e aponta para novas direções e fricções. Filmes de cineastas como Ardirley Queiroz, Juliana Antunes, Afonso Shoa, João Durmans, Glenda Nicásio, Ari Rosa, Lincoln Pericles, Sueli Maxacali, Alan Ribeiro, Denise Vieira e André Novaes Oliveira, entre outros tantos que mobilizam debates estéticos, éticos e políticos em festivais, universidades, escolas e espaços culturais produzindo capital simbólico expressivo. Mais uma vez, está para além do lucro. Essas obras, em geral, realizadas e distribuídas com orçamentos reduzidos e frutos de políticas de regionalização, enfrentam barreiras no circuito exibidor e buscam outros caminhos de circulação e produção de desejos. E que outros caminhos são esses? Muitas vezes tentar um espaço num serviço de streaming. E mais, acionam discussões importantes em setores pouco visibilizados pelas políticas públicas, como formação, preservação, circulação e difusão. E veja, quando esses filmes eles vão para o serviço streaming, não é que eles vão estar lá disponíveis agora para você assistir. Sim, eles vão estar lá para você assistir, mas quem te disse que ele está lá? Então a distribuição, ela também se refere ao serviço de streaming.
O gargalo de distribuição também se refere ao serviço de streaming. E a regulamentação do streaming serviria para garantir que o cinema nacional tivesse visibilidade dentro do catálogo. E não tem. Não vai ter. Portanto, encontram seus públicos e movimentam uma economia política, imaginativa e social. Insisto que temos tecnologias brasileiras no nosso cinema, no sentido amplo de saberes, práticas e dispositivos. Um cinema desobediente que teima em escapar, transbordar e inventar desvios. Mais uma vez, um cinema que está em constante processo de sabotagem estrangeira. E ainda que não opõe as diretrizes econômicas para trabalho, renda, movimenta a economia local, mas reinscreve em uma abordagem ampliada de economia política. Uma vez, dizendo, não é sobre lucro economia. Né? A economia também diz sobre como esse dinheiro se movimenta. É certo que os dados e indicadores ajudam a entender o setor e servem para auxiliar as políticas públicas. Contudo, os dados são políticos. A ausência de opacidade deles também. Nas políticas públicas, informações são um bem público e deveriam servir ao público e não a finalidades mercantis e comerciais. E se a métrica de avaliação de resultado dos filmes fosse outra, certamente seria possível verificar que muitas dessas obras têm uma performance, inclusive comercial, superior às voltadas para as ditas de grande público. Para dar exemplos breves, a partir dos dados da Ancine, Torrica 2 registrou média de 18 espectadores por sessão e chegou a ocupar 687 salas. Já Mato Seco em Chamas teve média semelhante, de 17 espectadores por sessão, mas foi exibido no máximo 13 salas. Estão entendendo o que a gente está falando? Não é exatamente sobre demanda, é sobre o quanto determinada empresa está disposta a criar essa demanda para esse público. Como? Ofertando, tendo a possibilidade de encontrar maior número de salas. Então esse mercado exibidor brasileiro, que é extremamente concentrado e monopolizado em pouquíssimos majors, e quando um mercado ele é monopolizado em pouquíssimos majors, é fácil criar lobby no mercado. Fácil controlar esse mercado quando ele é monopolizado, quando há poucos agentes controladores. O monopólio estrangeiro de distribuição chega aqui no mercado nacional e no mercado exibidor brasileiro e fala assim, não, eu quero exibir esse filme aqui. Tá, beleza, mas tem esse outro filme aqui brasileiro que tá em cartaz. Tira, porque eu quero entrar em 80% de salas. Ah, mas não tem demanda. Tira, amigo. Bota. Vai lançar o próximo filme da Marvel. Você quer esse filme pra exibir? Então bota. Além disso, Torrica 2 contou com cerca de 5 milhões em financiamento público, enquanto Mato Seco em Chamas recebendo menos da metade desse valor, 2,2 milhões de reais. Outro caso é Marte 1, que com um orçamento de 1,3 milhão alcançou média de 24 espectadores por sessão, superando títulos com valores de produção e distribuição bem mais robustos. Esses números, e aí é isso, é a gente pensar na média relativa de espectadores, porque é claro que Marte 1 provavelmente teve uma bilheteria menor do que Torrica. Mas por quê? Porque Torrica foi exibido em 600 e caralhadas salas, com 17 espectadores por sala. E aí Marte 1 teve 24 espectadores por sessão, mas teve uma bilheteria menor. Por quê? Porque teve menos sala. Esses números se limitam a exibições. E aí você pensa nos filmes americanos, que ocupam majoritariamente as salas brasileiras. Esses números se limitam a exibições em salas comerciais. Se os públicos do poderoso mercado de festivais nacionais e internacionais e outras exibições não comerciais fossem contabilizados oficialmente, os números de Mato Seco em Chamas e Marte 1 aumentariam expressivamente. Dados fornecidos pela distribuidora de Marte 1, a Embaúba Filmes, mostram a reverberação da obra mesmo após sua trajetória comercial. Foram realizadas 285 sessões do filme em cineclubes, mostras e instituições culturais de todo o país. Essas informações, quantitativas e qualitativas, precisam entrar nas estatísticas públicas, justamente para disputar espaços aí. Disputar espaços de exibição comercial segue fundamental, mas também é preciso reconhecer e valorizar outras dimensões e medidas e incorporá-las nas políticas públicas para ir além dos parâmetros totalizantes e absolutos. O projeto de cinema brasileiro contemporâneo e os órgãos públicos precisam olhar para as tecnologias brasileiras. As políticas públicas de regionalização de recursos foram essenciais para a democratização, surgimento de novas empresas e realizadores. É insuficiente tentar adequar as novas dinâmicas a modelos pré-existentes. É necessário avançar em direção a um reformismo público estruturante. Eu acho que muito mais do que reformismo é uma reformulação dessa estrutura, né? Essa seria a solução do problema, era a substituição do status quo dominante, portanto superação do capitalismo. Mas
a gente sabe que as pessoas vão botar comida na mesa amanhã. E porque as pessoas precisam botar comida na mesa amanhã, é preciso que a gente lute por uma regulamentação do streaming justa, é preciso que a gente lute por uma cota de telas eficaz, é preciso que a gente lute por um financiamento através do Fundo Setor Audiovisual forte, é preciso que a gente lute por uma Ancine forte, por um Ministério da Cultura que não abaixe a cabeça para os mercados estrangeiros, sobretudo para empresas estrangeiras do Vale do Silício, para os serviços de streaming, que vêm aqui, fazem lobby e passam a PL que lhes deseja, a PL de regulamentação do streaming que lhes deseja, e assim por diante. Mas o grande problema é que isso tudo só acontece porque a estrutura produtiva que nos permeia carrega características e contradições que permitem tais distorções. É necessário avançar em direção à reforma política estruturante. Para isso, é imprescindível a atuação decisiva e a vontade política do MINC. A grande questão é que a gente precisa de mais do que vontade política, tá ligado? Porque vontade política demanda de questões individuais, muitas vezes. E veja só, toda a corrupção é privada. Toda a corrupção é privada. E é aqui que a gente enfrenta um grande problema. A gente costuma relegar o Estado à corrupção, mas a corrupção ela é tão somente um artifício privado dentro de um sistema produtivo que permite tais distorções. E da Ancine à Agência Nacional do Cinema. Um giro conceitual, retórico e político com novas metodologias, dispositivos e léxicos que assegurem nossa soberania imaginativa. Que a gente não seja dominado também culturalmente por aquilo que vem do exterior. E que a gente possa ocupar essas salas de cinema. Para que a gente possa aumentar percentualmente o número de filmes brasileiros ocupados nas salas de cinema. E uma nova cultura política para o cinema brasileiro. E por falar em invenções e tecnologias brasileiras, a beleza da carnavalização do cinema nacional com o Agente Secreto é coisa nossa. Então tá aí. Algo que a gente já vem discutindo inúmeras vezes, que é justamente essa atribuição do sucesso de um determinado filme pelo seu fator comercial, ou seja, por quanto de lucro ele estabelece. Isso é muito comum, sobretudo quando a gente vai pensar na questão da obra de arte na era da sua reproduzibilidade técnica, que tem aula no Introdução ao Cinema sobre isso também, inclusive. Quando a gente vai pensar sobre o valor de uma obra de arte no capitalismo tardio. Porque, veja, como a gente atribui valor a uma pintura feita no passado? Ora, isso está muito relacionado à sua exclusividade. E veja, eu não quero que isso volte não, tá, gente? Ao seu caráter único, à sua dita aura, né? Ao seu encastelamento, à sua capacidade de estar disponível a poucos olhares. Isso dá valor a uma obra de arte. No cinema, o valor é concebido pela sua capacidade de se distribuir, portanto, de gerar lucro. Percebe? Só que a gente pode pensar numa maneira de distribuir e, portanto, de reproduzir uma obra de arte que não seja necessariamente vinculado ao lucro, mas a outros indicativos econômicos, a outros indicativos sociais, para que o cinema brasileiro possa ser feito para brasileiros. Curtiram o vídeo?